Olá, aqui é o professor Marcos Vinícius de Moraes, autor da editora Harbra. E eu estou aqui para apresentar para vocês o lançamento do paradidático Nós da História, Brasil, Mundo e Dilemas Contemporâneos. O livro tem como alvo os alunos do ensino médio, mas também pode ser utilizado para os alunos mais jovens, do nono ano para o Fundamental 2, anos finais. Depende da escolha, da escola e da coordenação. O título do livro, Nós da História, claro que faz referência à primeira pessoa do plural, nós, como sociedade, como grupo, como coletivo, mas, ao mesmo tempo, traz à tona a ideia de que a história também é formada pelo entrelaçamento de diferentes situações, de diferentes fatos e contextos, ou seja, a história como um nó de difícil desmembramento. O livro pode ser utilizado por várias áreas, tanto a história quanto a geografia, ao mesmo tempo filosofia e sociologia, e até mesmo pelos professores de atualidades. O livro faz referência a acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Guerra Fria, a nova Guerra Fria, a Guerra Fria 2.0. Mas também ela fala de globalização, de questões geopolíticas. O livro também fala a respeito das questões climáticas e traz dados muito atuais sobre o último censo de 2022 realizado pelo IBGE. Os capítulos foram organizados de forma sequencial, né? Existe uma sequência explicativa, mas, ao mesmo tempo, eles podem ser trabalhados de forma autônoma, da forma que o professor achar mais adequado. No geral, os capítulos tratam dos seguintes temas. Os capítulos 1, 2 e 3 trazem à tona algumas reflexões sobre a internet, a origem dessa aceleração dos tempos. E aí, pegamos como referência o início do século XX, final do século XIX, o advento das ferrovias, do cinema, das primeiras fotografias, o impacto que essas invenções tiveram na arte, na literatura. Ao mesmo tempo, vamos falar também das redes sociais. O capítulo 2, por sua vez, já especifica mais um pouco e fala desta sociedade mais atual, mais contemporânea. A sociedade que é preocupada com a imagem, que é preocupada com o corpo, com as selfies, que parece estar o tempo inteiro em busca de si. Estamos falando, então, da sociedade do indivíduo, do eu, e, portanto, do surgimento das intolerâncias. Intolerâncias religiosas, intolerâncias políticas, intolerâncias sociais. E para encerrar esse terceiro capítulo, é claro que nós vamos falar como que essa sociedade do indivíduo, essa sociedade do eu, como ela se relaciona com o outro. A questão de uma sociedade que se divide em blocos, que se divide em grupos, em bolhas. E também um breve histórico de ódios e ressentimentos que atravessam a história do Brasil. Transformando o Brasil, então, aí é o tema do capítulo 4, num verdadeiro barril de pólvora. Um Brasil que parece que tem um enorme passado pela frente a ser superado. Ressentimentos de todos os lados, ressentimentos das classes mais baixas e, ao mesmo tempo, ressentimento de algumas elites. Vamos falar também no capítulo 5 dos extremismos políticos. A extrema-direita, a extrema-esquerda, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, esses radicalismos, essa bipolarização que nós vemos nos dias atuais. E para encerrar, não tinha como deixar de fora os problemas que envolvem a própria educação, a crise da leitura, uma sociedade baseada e cada vez mais apegada a informações rápidas, a informações ligeiras. Vamos falar também das condições de precarização do trabalho, o que hoje chamamos de uberização, e violências gerais que atravessam a sociedade como um todo. Como eu falei anteriormente, os capítulos podem ser trabalhados de forma aleatória e os professores podem trabalhar em sala de aula de diversas maneiras. Os professores podem instigar a leitura dos alunos, fazendo com que existam leituras em sala de aula, leituras prévias que antecipem o conteúdo para os debates do dia seguinte. Os professores podem fazer também debates com pequenos grupos,
E é claro que não estamos falando de debates que causem desconforto ou conflitos em sala de aula, mas debates em que o professor possa desmembrar esses nós e mostrar para os alunos que os acontecimentos históricos, eles têm conexões. E por que que este ou aquele acontecimento histórico dá origem a esta ou aquela postura política ou aquela postura diante da sociedade. Explicar os motivos, as origens. Ao mesmo tempo, o professor pode usar o livro para instigar ainda novas pesquisas, ainda mais atuais. E o nosso livro contém uma seção muito interessante que se chama Pensando Alto. No meio dos capítulos aparecem perguntas reflexivas e um pouco provocativas. Os alunos podem tentar responder essas perguntas ali mesmo, ou de repente em casa. Um exemplo: como seria a sua vida sem celular? A sua vida sem celular, sem redes sociais e sem fotos? Seria um tédio ou ela seria, na verdade, libertada? Ou isso seria algo libertador? Um outro exemplo: o Brasil, durante muito tempo, se narrou como a nação da mistura, da democracia racial, da multiplicidade, mas nos últimos tempos o Brasil virou um lugar intolerante e que está sempre questionando os outros. Por que que isso mudou? O que fez o Brasil mudar o jeito com que o próprio Brasil é capaz de se enxergar? Eu espero que tenham gostado. É uma breve apresentação. Eu, o autor e toda a equipe da editora Harbra estamos disponíveis para responder ainda mais perguntas. Um grande abraço e muito obrigado.